Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sexta-feira chegou com chuva em boa parte do Brasil, em situação de emergência em centenas de cidades e com estiagem que preocupa os agricultores no sul. Estes são assuntos que a gente traz no programa de hoje. O Pauta Aberta desta sexta, 14 de janeiro de 2022, já começou e eu quero a sua companhia porque nós vamos juntos a partir de agora com outros destaques desta sexta. A primeira criança brasileira a receber a vacina contra a Covid-19 no país é de São Paulo. Davi Chavante, um menino indígena de 8 anos de idade, entra agora para a história dessa batalha contra a pandemia no Brasil. O INSS suspende perícias médicas por conta do avanço de casos de Covid no país com a variante Ômicron. Em Ouro Preto, o casarão soterrado ontem, depois do desabamento de um morro, foi o primeiro no estilo neocolonial construído na cidade histórica mineira. Em Barretos, no interior de São Paulo, no meio da enchente, um cão da raça Rottweiler vira herói depois de salvar 2 outros pequeninos da raça Maltês, que por pouco não foram arrastados pela correnteza. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta sexta-feira já está no ar. E o estado de São Paulo é o primeiro do país a vacinar uma criança brasileira contra a Covid-19. E a felicidade, a honra de ter sido a primeira criança brasileira vacinada ficou com um menino indígena de 8 anos, Davi Seremramil Chavante, numa solenidade simbólica que marcou o início da vacinação a este grupo, o das crianças de 5 a 11 anos. Por volta de meio-dia, Davi e pouco mais de outras 10 crianças, todas consideradas do chamado grupo de risco, receberam a tão esperada vacina. O menino Chavante é morador de Piracicaba, no interior de São Paulo. Está na capital paulista em tratamento médico. A solenidade no Hospital das Clínicas, Zona Oeste de São Paulo, contou com a presença do governador João Dória. Apesar da vacinação de hoje, muito mais simbólica, em São Paulo, para a criançada em geral, a vacinação nos postos começa na próxima segunda-feira. Os mais velhos serão os primeiros da fila, a exemplo do que aconteceu na campanha de vacinação contra a Covid para adultos e para os idosos no país. Importante nessa etapa da batalha contra a pandemia que começa no país. Bom, as remessas com a vacina pediátrica que chegaram ontem, nesta sexta-feira, já estão sendo distribuídas pelo Brasil. Enquanto isso, o Ministério da Saúde anunciou hoje que a chegada do segundo lote de vacinas da Pfizer para as crianças foi antecipado. Ele estava marcado para chegar no país dia 20 de janeiro, na próxima quinta-feira, agora chega neste domingo, dia 16. São mais 1.200.000 doses para reforçar e acelerar em janeiro essa campanha de vacinação nos pequenos, nas crianças de 5 a 11 anos de idade. E estão suspensas as perícias médicas do INSS para a revisão do auxílio-doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária. A decisão é consequência da disparada de casos de Covid-19 agora a partir da chegada da variante Ômicron no país. Em novembro, 95 mil beneficiados foram comunicados do pente fino na lista de pagamentos. Uma avaliação geral para saber que existem fraudes e se tem gente recebendo dinheiro sem ter direito ao benefício. Mas agora, com essa situação, o avanço de casos de Covid no Brasil, o INSS decidiu suspender essa medida temporariamente. O comunicado informa que quem já estava com data de agendamento marcada vai ser avisado do próximo prazo a partir do segundo semestre deste ano. Outra informação do INSS: não haverá alteração no pagamento do benefício. Mesmo quem não participou do pente fino continua a receber normalmente, até a data da perícia. A suspensão das perícias para a revisão do benefício já começou. O INSS informou que vai entrar em contato com os beneficiados para informar as novas datas. Mas atenção com o risco de golpes. O INSS vai entrar em contato apenas para informar datas. Ninguém está autorizado a pedir informações pessoais do beneficiado. E são muitas regras que passam a mudar de novo com esse avanço, com essa explosão de casos aí a partir da variante Ômicron. Todo mundo precisa se cuidar. O casarão que foi destruído ontem em Ouro Preto, depois de um assustador deslizamento de terra no chamado Morro da Forca, região central da cidade, tinha história secular na cidade e uma valiosa arquitetura.
O casarão, que foi coberto pela terra como se fosse de papel, era a primeira construção neocolonial erguida em Ouro Preto. Um edifício do século XIX, inaugurado em 1902, ganhava destaque na paisagem urbana. O forro era almofadado, havia madeira de lei que valorizava os detalhes do acabamento. Para a Secretaria de Cultura e Turismo, é mais um capítulo da memória que se apaga na cidade. A história conta que uma família de comerciantes foi quem construiu o casarão, família Baetá Neves. O dono foi senador e o primeiro prefeito da cidade. O Morro da Forca, que sofreu desmoronamento parcial, segue com um terreno muito encharcado e, por isso, de acordo com os bombeiros, ainda há riscos de novos deslizamentos. Já os imóveis pela região estão interditados pela Defesa Civil. A maior preocupação é com as estruturas de um hotel e um restaurante ali ao lado, que podem ser atingidas se ocorrer um novo deslizamento. E as chuvas, não estão concentradas apenas em Minas Gerais. Nós temos mostrado há dias, a situação em Minas Gerais, mas agora em janeiro a situação é preocupante também com a cheia do rio Tocantins. Cidades do Pará e também do estado de Tocantins ficaram debaixo da água. Não apenas nesses estados, em Minas os números voltaram a subir, já são 376 cidades em estado de emergência. Isso corresponde a 44% dos 853 municípios mineiros. Nas últimas 24 horas, 9.323 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa das chuvas em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, o total de desalojados desde o início dessa chuvarada é de 35.815 pessoas. E o número de mortes chegou a 25 no estado mineiro. Já no Tocantins e no Pará, cidades estão embaixo d'água por causa da cheia de um dos maiores rios do país. Em Marabá, no Pará, o rio Tocantins está 12 metros acima do normal. 1.700 famílias foram atingidas. A Defesa Civil e o Exército ajudam a desocupação das casas. 30 municípios têm áreas de risco monitoradas. Em 20 anos, esta é a maior cheia do rio Tocantins. E na Paraíba, 206 cidades estão sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foram dados 2 alertas laranjas e 1 amarelo de chuvas para a região. A previsão é de que chova até 50 milímetros por dia, com ventos fortes de 40 a 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica. Os avisos valem a partir de hoje até às 10 horas da manhã de sábado. E de Barretos, cidade do interior de São Paulo, também atingida pelas fortes chuvas. A gente mostra para você hoje o resgate incrível feito por um cão-herói. Olha só o que aconteceu, gente. Estava tudo alagado no terreno da casa onde os cachorros vivem, O dono tinha viajado, um amigo cuidava desses cães. O vizinho registrou tudo, essas imagens que a gente pode acompanhar agora, no nosso telejornal. O Rottweiler, nada preocupado, tentando conduzir os 2 cães, 2 pequenos cães malteses. Um terceiro cão também da raça maltês continua desaparecido. Mas o Bud, como é chamado em casa, esse Rottweiler aí que a gente vê nas imagens, ele ajudou a conduzir os outros 2 pequeninos para a segurança, apesar do medo de todos com a enchente. No dia da chuva forte, a água alagou tudo em Barretos, os 3 cães lutaram juntos e esse Rottweiler Bud nos deu exemplo aí de coragem e solidariedade no meio de tanta água. Que situação e que coragem, do cachorro, salvou outros 2 cachorros que são companheiros dele, eles vivem na mesma casa, e estão salvos para a alegria dos donos. Vamos mudar de assunto agora, gente. Uma tecnologia incrível está chegando ao norte do Brasil para ampliar os acessos das cidades e da população à internet. Com redes de fibra ótica que passam pelos leitos dos rios da região, entre eles o Amazonas, a internet ultra rápida vai levar também a expectativa de que mude o ritmo de vida por lá. O cabo de fibra ótica subfluvial vai levar internet de alta velocidade de Macapá, no Amapá, a Alenquer, no Pará, passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém. O sinal da fibra ótica será distribuído para instituições de ensino e pesquisa, hospitais, centros de saúde e unidades do Poder Judiciário, além do setor privado que vai distribuir à população. Cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. O investimento foi de 94 milhões de reais. Esse projeto, começando por aqui, ele tem 2 benefícios aqui para o estado do Amapá. Primeiro, incluir
digitalmente e socialmente as várias comunidades que não têm acesso à internet hoje. E segundo, melhorar significativamente a qualidade do acesso à internet. Nesses 2 cestos estão 770 quilômetros de cabo de fibra ótica que serão lançados no maior rio do mundo, o Rio Amazonas. O cabo é formado por 5 camadas de proteção e 24 pares de fibras óticas. Cada uma tem a capacidade de 100 gigabytes por segundo, conexão quase 1000 vezes superior à banda larga que atende às nossas casas. E por ser uma solução subfluvial, né, que a gente não precisa cortar nada, não precisa fazer nenhum dano à natureza, né, é uma solução muito interessante para, neste caso, a região amazônica, né. Ao todo, o programa Amazônia Integrada Sustentável prevê a construção de 8 infovias com 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica. Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados em 58 cidades da região norte. Avanços tecnológicos, né, chegando aí à região norte do Brasil, impactando diretamente aí na vida de aproximadamente, imagina, 10 milhões de pessoas. Muito legal. Vamos para o intervalo agora, né, gente? A seguir, se por quase todo o país as chuvas dão um alerta, as cheias preocupam, a estiagem nas lavouras do sul já provocam bilhões de reais em prejuízos aos agricultores. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o Brasil, 4h44 da tarde agora. E o nosso assunto é a estiagem. Se em boa parte do país a chuvarada não dá trégua, a gente vem mostrando, né? Traz perdas, leva medo a milhares de pessoas. No sul do Brasil, o cenário é outro e é de tristeza por causa da estiagem. No Rio Grande do Sul, 200 municípios estão em situação de emergência. No oeste do Paraná, produtores de soja e milho, principalmente, acumulam perdas que passam dos bilhões de reais. E quem traz agora ao vivo todos os detalhes para a gente é o Sérgio Júnior, que fala ao vivo aqui de Curitiba, né, Sérgio? Como é que está a situação no Paraná? A gente mostrou um mês e meio atrás aí uma previsão muito otimista na produção de soja e milho. As perdas já estão acumuladas, né, por conta dessa forte estiagem. Boa tarde para você. Olá, Odilon, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Principalmente a região oeste do Paraná sofre com a estiagem. A gente já fala de estiagem estranho nesse momento, né? Porque começou agora a chover aqui em Curitiba. A previsão é de chuva, mas de pancadas isoladas para este final de semana. Estima-se aqui que aqui no Paraná, principalmente na região oeste do nosso estado, o prejuízo é previsto de 25 bilhões de reais na safra de soja e do milho, para essa safra do ano de 2021-2022. Não é à toa, né, que nós aqui em Curitiba e regiões metropolitanas estamos passando por um racionamento de água. Então preocupa principalmente os produtores, né, rurais, porque essa falta de chuva preocupa muito nessa safra aí, nesse período de colheita. Odilon, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, principalmente do Rio Grande do Sul. Odilon. Agora, Sérgio, me conta como é que está a situação no Rio Grande. Aqui, o Paraná, né, um dos principais produtores de soja e milho do Brasil, já acumula o que você indicou aí, são 25 bilhões de reais em perdas para os produtores rurais. Mas essa situação preocupante que eu citei quando eu te chamei, né, no Rio Grande do Sul, são 200 cidades do estado que já decretaram situação de emergência por conta da estiagem e também, né, produtores que estão colecionando prejuízos.
Odilon, eu não consigo te escutar, mas acredito que você tenha falado do Rio Grande do Sul, porque neste momento a região do Sul já registrou mais de 200 municípios já declararam estado de emergência e outros municípios estão também já na previsão de declarar esse estado de emergência devido à falta de chuva por lá. 195 mil produtores, proprietários registraram perda na agropecuária por conta dessa estiagem. Esse número já representa 40% do total das prefeituras do estado, principalmente ali na divisa com Santa Catarina e também na fronteira com a Argentina. Estima-se que a perda pode chegar a 19 bilhões de reais na safra do milho e também da soja. Em Solenidade e Mormaço, por exemplo, os prejuízos já chegam a 60% dos cultivados pela chuva. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou o estado, algumas cidades, algumas regiões aqui do Paraná, principalmente no oeste e também lá no Rio Grande do Sul, em algumas cidades também, para saber como está a situação de pertinho. Ela falou que vamos procurar minimizar essas perdas se agirmos rápido e agora. Então, o Ministério da Agricultura já está ciente, já voltaram para Brasília e já estão trabalhando para saber como minimizar essas perdas, porque ela acredita, ela não quer que os produtores abandonem as produções, porque esse momento que vivemos é muito preocupante. Odilon, volto com você. Tá certo, Sérgio Júnior falando com a gente ao vivo da Fazenda Experimental em Curitiba, trazendo todos os detalhes dessa preocupação aí com o que está acontecendo por causa do clima nas lavouras do Paraná e do Rio Grande do Sul, principalmente, Agora vejam que curioso, Há 2 meses a gente mostrava um cenário de otimismo, tempo bom, previsão de explosão aí no recorde da produção, principalmente de soja e milho, e agora os produtores, infelizmente, contando prejuízos, aí a estimativa de 25 bilhões de reais em prejuízos no estado do Paraná, o Sérgio deu destaque para isso, e 19 bilhões aproximadamente em prejuízos no estado do Rio Grande do Sul. Com tantas perdas previstas de quebra na produção, o Ministério da Agricultura anunciou esta semana que vai contribuir, que vai reforçar aí a ajuda aos produtores, está fazendo essa avaliação de perdas, o Sérgio deu destaque para isso também, e está conversando com bancos aí para garantir a prorrogação de vencimentos para o pagamento de várias dívidas dos agricultores. A falta de água prejudica principalmente a produção agrícola. No município gaúcho de Bento Gonçalves, as uvas não resistiram. Atingiu muito forte porque ela vem desde outubro, novembro, por exemplo, principalmente, sem pouca chuva. E agora ficou mais seco ainda, e principalmente o Bordeaux, que ela é sensível à seca. Na minha propriedade eu perdi agora, se for analisar, 10%. Nesse cenário, o seguro rural surge como opção contra perdas causadas por fenômenos climáticos. O governo federal subsidia 40% do valor contratado para quem produz frutas, café, cana-de-açúcar ou cria animais. O auxílio é de 20% para lavouras de grãos. No ano passado, foi disponibilizado um volume recorde para cobrir o benefício, 1 bilhão e 181 milhões de reais. Agora, em 2022, o subsídio pode chegar a até 120 mil reais por agricultor. E um novo repasse já está em estudo pelo Ministério da Agricultura. A pasta está fazendo um levantamento da produção deste ano, ao mesmo tempo em que negocia com os bancos a prorrogação do pagamento de dívidas dos produtores prejudicados. Convidamos também o Ministério da Economia e o Banco Central para participar de reuniões com as secretarias de agricultura de cada estado afetado, parlamentares e as entidades representantes dos produtores. A ideia dessas reuniões é avaliar com mais detalhe as dificuldades enfrentadas, avaliar a extensão do impacto e estimar um volume necessário para medidas de apoio adicionais que porventura sejam necessárias. E agora a gente vai falar da reviravolta que aconteceu na Austrália no mundo do esporte, O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, depois de recorrer à justiça, de conseguir garantia de que participaria do Aberto da Austrália,
teve agora, mais uma vez, pela segunda vez, o visto cancelado. E com isso, pode ficar fora do torneio, que começa na próxima segunda-feira. Por decisão do ministro da Imigração, neste momento, a licença para o atleta entrar no país está cancelada. O governo australiano cancelou pela segunda vez nesta sexta-feira o visto do tenista Novak Djokovic. Esta é mais uma batalha do Ministério da Imigração do país para deportar a estrela do tênis por não estar vacinado contra a Covid-19. Em um comunicado, Alex Hawke disse ter tomado a decisão por motivos de saúde e ordem pública. Já o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que o objetivo do cancelamento é proteger o resultado dos sacrifícios feitos pelos cidadãos de seu país contra o coronavírus. O cancelamento implica que Djokovic pode ter sua entrada proibida na Austrália por 3 anos. O sérvio de 34 anos só poderia entrar no país sob circunstâncias especiais. Logo após a decisão do governo do país, o tribunal australiano reagiu. O juiz Anthony Kelly, que bloqueou a expulsão do tenista sérvio da Austrália, programou uma audiência de emergência também para essa sexta. O atleta sérvio chegou ao país na semana passada com uma isenção médica concedida pelos organizadores do Aberto da Austrália, mas os agentes de fronteira rejeitaram o documento. O visto de Djokovic foi anulado e o jogador enviado para um centro de detenção de imigrantes em Melbourne. Novak Djokovic luta para disputar mais um título de Grand Slam. E quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa briga agora? Essa queda de braço com a Justiça da Austrália continua domingo, na Corte Federal do país. E o mundo do esporte vive essa expectativa, para saber qual vai ser a decisão. Os advogados de Djokovic já entraram com recurso, que questiona a decisão do ministro da Imigração australiano, O ministro da Imigração da Austrália, ele tem poder aí, de decidir contrariamente ao que disse a Justiça, tanto que tinha liberado a participação de Djokovic no Aberto da Austrália. E houve críticas também da defesa do tenista, com relação a como se posicionou aí o ministro para cancelar o visto do sérvio Novak Djokovic. Bom, gente, a gente está falando de esporte internacional, do mundo do tênis internacional, mas vai voltar para o campo agora. Vamos voltar ao noroeste do Paraná, porque uma fruta pouco conhecida que traz excelentes benefícios à saúde está em pleno período de colheita por lá. É a pitaia. As variações climáticas dos últimos 2 meses atrapalharam a produção, mas não tiraram o otimismo de quem investiu nessa alternativa diferente e valiosa na propriedade. Há quase 5 anos, seu Luiz Volpato decidiu largar a viticultura e apostar na produção de pitaias, uma planta rústica da origem dos cactos, forte e resistente, com uma florada tão linda quanto os frutos que dela brotam e que, além de saborosos, são cheios de benefícios para a saúde. Ela é uma fruta muito completa, entendeu? Em termos de potenciais nutritivos, vitamina A, B, C, fósforo, cálcio, magnésio, muito rica em fibras, entendeu? Carboidratos, colágeno. Então, ela tem um potencial muito forte, até com reconhecimento dentro da medicina, para ajudar no diabetes, no colesterol, no triglicerídeos. Na propriedade de 4 hectares, localizada em Marialva, região noroeste do Paraná, ele tem hoje 7.000 pés de pitaia. Mas neste ciclo, toda a resistência das plantas não foi o suficiente para suportar as condições climáticas que atingiram a região e que desregularam seu desenvolvimento. Quando ela começou o ciclo de produção dela, ela já tinha se antecipado com um sofrimento bem forte com referência aos frios, geada, chuva de pedra e logo em sequência seca, muito intensa. Então tudo isso atrapalhou o potencial produtivo dela. A colheita das pitaias iniciou em dezembro de 2021 e deve se estender até o fim de janeiro. Nesse ano, a produção está bem abaixo do esperado. A expectativa era um ciclo com colheita em torno de 45 mil quilos. Mas por conta das dificuldades, o máximo que ele deve colher é em torno de 30 toneladas. Agora, se daqui para frente essas modificações climáticas elas derem uma estabelecida
elas se estabilizarem com chuva, calor e a gente ter uma regularidade, e a gente estima que de repente pode até subir um pouquinho. Seu Luiz acredita que as plantas vão precisar de mais 2 ciclos de recuperação até que voltem à produção máxima. Ele tem trabalhado também em produção de mudas autopolinizáveis, que futuramente garantirão frutos com mais qualidade. O meu foco é dentro de uns 3 anos eu conseguir fazer a renovação gradual, para a gente também manter a sustentação da propriedade, com essas plantas que elas são plantas autopolinizáveis. A gente não precisa ter o trabalho de fazer a polinização. Mas o ano atípico, difícil e desafiador não desanima este produtor apaixonado por pitaias. A pitaia ela é teimosa tanto quanto eu. Então, eu fico assim muito apaixonado. Eu acho que ela é uma guerreira, entendeu? Eu tive problema de chuva de pedra, praticamente danificou todo o meu sistema de irrigação. E elas entraram assim, quase em falência, né, hídrica. Mas elas estão tão firmes, estão se recuperando. E mesmo com tudo isso, a gente vê aí uma produção, no mínimo 50% do que eu estava esperando. Você percebeu que legal o otimismo, né, do seu Luiz, apesar da quebra de produção, das dificuldades com o clima, o otimismo dele, né, com a produção da pitaia, uma fruta saborosa, super saudável e que promete trazer excelentes resultados para os produtores rurais. Bom, com a colheita da pitaia lá de Maringá, lá da região de Maringá, a gente se despede do Pauta Aberta de hoje. Para você, um excelente fim de tarde, um ótimo fim de semana. A gente se vê.